Olá, meu nome é Gabriel Kubota, eu sou neurologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rebaixamento do nível de consciência. Esses são meus conflitos de interesse, nenhum dos quais relevantes para o tema de hoje. Bom, para começar a conversar sobre esse tema, é importante a gente lembrar um pouquinho dos principais elementos neurológicos que são responsáveis por manter o estado mental do paciente. Primeiro é o córtex cerebral. O córtex cerebral é bastante importante, ele vai ser particularmente importante para uma das dimensões de consciência que a gente vai ver daqui a pouco, que é o conteúdo de consciência. E depois, dois elementos bastante importantes que são vias neurológicas que são centradas no tronco encefálico, a via retículo-tálamo-cortical e a via neurotransmissora específica transtalâmica. A primeira tem como elementos principais o sistema ativador reticular ascendente, que está localizado na formação reticular do mesencéfalo e na ponte, e o tálamo. E a segunda tem como elementos principais o hipotálamo posterior e o prosencéfalo basal. Bem, esses elementos neurológicos, eles dão origem às duas grandes dimensões do estado mental, que é o nível de consciência, que pode ser definido como o grau de alerta comportamental quão acordado o paciente está, e o conteúdo de consciência, que pode ser definido como somatório das funções cognitivas e comportamentais, ou seja, se o paciente tem um discurso conexo, se ele está orientado, se ele entende o que você está falando com ele. Esses são os dois grandes dimensões do estado mental, sendo que o conteúdo de consciência vai ter uma relação forte com a integridade do córtex cerebral e o nível de consciência vai ter uma relação mais forte com a integridade daquelas outras vias neurológicas que estão centradas no tronco encefálico. Quando a gente fala das alterações do estado mental, a gente vê que tanto o nível de consciência quanto o conteúdo de consciência, eles tendem a ser comprometidos de forma proporcional, gerando um espectro de alteração do estado mental que vai desde um quadro de normalidade, que é a vigília plena, passando pelo delírio, a obnubilação, o torpor e o coma. Mas existem situações em que o nível de consciência está dissociado do conteúdo de consciência. É o caso, por exemplo, do estado de consciência mínima e o estado de vigília reativa, previamente chamado de estado vegetativo. São condições na qual o paciente tem um nível de consciência relativamente preservado, ele acorda, ele dorme, ele tem o ciclo sono-vigília, mas ele tem nenhuma ou quase nenhuma interação com o meio. Essas alterações de estado mental, estado de consciência mínima, estado vegetativo, eles não são pertinentes a essa aula porque geralmente são alterações crônicas e sequelares a doenças agudas que aconteceram previamente. Nessa aula a gente vai focar sobre esse espectro que está em roxo aqui, de alteração do estado mental, que é o que a gente vai ver mais no pronto-socorro, na fase aguda dos pacientes com doença clínica e doença neurológica. Bom, para a gente entender um pouquinho como que ocorrem alterações do estado mental, basta a gente lembrar de uma analogia. Pensa assim numa lâmpada em que a luz é a consciência, a lâmpada é o córtex cerebral e o fio são aquelas vias neurológicas que estão presentes no tronco encefálico que são importantes para o nível de consciência, como eu comentei anteriormente. Como que a gente faz para apagar a luz sem apertar no interruptor? Uma possibilidade é fazer uma lesão extensa da lâmpada, ou seja, uma lesão extensa cortical, que pode acontecer em quadros tóxico-metabólicos, podem acontecer quando você tem lesões multifocais, ou, por exemplo, quando você tem uma lesão hemisférica extensa, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral isquêmico maligno, cerebral média maligna. Uma outra possibilidade é ter uma lesão menor, mais circunscrita, mais localizado no fio, né? Cortando o fio, então localizado no tronco encefálico, que apesar de pequeno é o suficiente para derrubar o estado mental do paciente, derrubar o nível de consciência do paciente. Isso pode acontecer por lesões diretas, destrutivas do tronco encefálico, como acontece no acidente vascular cerebral isquêmico, de tronco encefálico, da basilar, por exemplo, ou eventualmente por lesões indiretas, como acontece na hérnia cerebral ou numa herniação cerebelar, comprimindo o tronco encefálico e provocando lesão daquelas vias que são importantes para manter o nível de consciência. Então, como você pode ver, existem diversas causas possíveis de alteração do estado mental. Isso é um verdadeiro desafio para quem está no pronto-socorro atendendo os pacientes, porque além do leque muito grande de diagnósticos diferenciais, muitos desses são potencialmente graves e tem uma necessidade de uma conduta tempo-dependente. Quanto antes você agir de forma adequada, melhor vai ser para o paciente. Fora que muitas vezes a gente não tem acesso a informações detalhadas sobre o caso, muitas vezes o paciente vem desacompanhado ou é encontrado em via pública e chega para o médico e
você tem que avaliar esse paciente de uma melhor forma possível. Então, é um caso, uma situação bastante complexa, bastante desafiadora, e a ideia dessa aula é dar uma sistematizada, uma organizada no fluxo de atendimento do paciente para que ele seja mais eficiente, para que você possa trazer para o seu paciente uma avaliação melhor e, portanto, uma conduta mais bem direcionada na fase aguda no pronto-socorro. Esse é mais ou menos o fluxograma que a gente vai seguir. Ele é inspirado na NLS, da Neurocritical Care Society. Então, o primeiro ponto na avaliação do paciente com uma suspeita de alteração do estado mental é identificar se de fato o paciente está com alteração do estado mental. Para isso, a gente vai estimular o paciente e ver a resposta que ele dá para a gente. Então, para avaliar se de fato há uma alteração de estado mental, primeiro a gente começa aplicando um estímulo verbal. A gente chama o paciente, se você conhecer o nome do paciente é melhor, e vê se o paciente abre os olhos. Se ele não abre os olhos, a gente parte para um estímulo mecânico. E o estímulo mecânico mais bem recomendado é chacoalhar pelos ombros, que é um estímulo mecânico que não é percebido o paciente como sendo algo agressivo. E, portanto, o paciente não vai reagir de forma desproporcional a um estímulo caso ele esteja acordado. E depois, um estímulo doloroso, que a gente começa pelos 4 membros, fazendo estímulo de preferência na região do leito ungueal, com lápis, como está demonstrado aqui na figura B. Se o paciente não responder, a gente aplica nos 4 membros, membros superiores e membros inferiores. A gente vai para o estímulo na face, na articulação temporomandibular e no nervo supraorbitário, comprimindo. Isso é bastante importante porque pacientes que têm traumatismo raquimedular e têm perda de sensibilidade, por exemplo, abaixo do pescoço, se você só fizer o estímulo doloroso nos 4 membros, ele não vai despertar porque ele não percebe a dor abaixo do pescoço, por exemplo, não é? E depois, caso o paciente ainda assim não desperta, a gente faz o estímulo doloroso que é considerado mais intenso, que é o estímulo doloroso external. E isso é bastante importante, o estímulo de linha média, que vai permitir avaliar com mais intensidade se o paciente de fato abre os olhos. E aí a ideia é ver se ele primeiro abre os olhos, se o paciente permanece com os olhos abertos por quanto tempo, se ele depois volta a fechar, se ele fixa o olhar em você, se ele tem alguma interação. É isso que a gente deve descrever no prontuário para avaliar a gravidade da alteração do estado mental. Uma vez identificado que há de fato alteração do estado mental, o próximo passo é a estabilização clínica e da coluna cervical. Estabilização clínica segue o fluxograma da estabilização clínica para grande parte das emergências clínicas, é o famoso ABCD. Só que aqui tem algumas peculiaridades que eu devo conversar com vocês. Primeiro, proteção da via aérea. Como sempre, a gente vai tentar sempre proteger a via aérea. Se o paciente tiver um rebaixamento do nível de consciência com uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, deve-se considerar a intubação orotraqueal. No entanto, existe um detalhe aqui. Caso você esteja de frente a um rebaixamento do nível de consciência significativo, mas com uma causa evidente e rapidamente reversível, por exemplo, uma hipoglicemia ou uma pós-ictal de uma crise epilética, nessa situação é recomendável aguardar-se antes de proceder com a intubação orotraqueal, porque esses pacientes, uma vez revertendo-se a causa, por exemplo, infundindo-se glicose ou aguardando o fim do pós-ictal, o paciente vai recuperar o nível de consciência e ele vai proteger a via aérea. Então a ideia ganhar de novo a proteção da via aérea. Então, nessas situações, a ideia seria melhor aguardar e caso o paciente não recobre a consciência, não recobre a proteção da via aérea, sim, aí você progride para a intubação orotraqueal. O segundo elemento é o breathing, no B. De novo, a ideia seria manter a saturação acima de 95%, mas aqui vale a pena sempre lembrar que tem que ter cautela com o risco de narcose em pacientes com DPLC. Então, pacientes que já têm uma hipoxemia crônica, como os DPLC, se você oferecer oxigênio de forma excessiva, eles tendem a fazer uma hipercapnia e isso pode até contribuir para o rebaixamento do nível de consciência. Então, nessas situações, a gente objetiva saturações de oxigênio um pouquinho mais inferiores, por volta de 88 a 92%. C, estabilização hemodinâmica, eletrocardiograma. D, manter o paciente em decúbito a 30 graus, e aqui lembrando que decúbito a 30 graus é elevar a cabeceira a 30 graus, como está mostrando aqui na imagem, e não só flexionar o pescoço com um travesseiro volumoso. Quando a gente só flexiona o pescoço, isso é deletério para o paciente, primeiro porque compromete a segurança da estabilidade da coluna cervical, caso haja um traumatismo ali, e também porque quando você flexiona o pescoço, você comprime a drenagem venosa da veia jugular aqui no pescoço e você reduz a drenagem de líquor, portanto pode até aumentar a pressão intracraniana, o que também é bastante desfavorável para o paciente. E aí fazer uma dessa para avaliar a glicemia e partir para a imobilização da coluna cervical, sempre em que você não sabe se houve um traumatismo raquimedular, um traumatismo,
ou se de fato tem uma história de traumatismo. Como o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, nas situações você só vai conseguir tirar a imobilização cervical depois de uma imagem da coluna cervical para dar segurança para o paciente. E no alteração do estado mental, a gente tende a falar que não é só um ABCD, mas é um ABCDO, porque a gente tem que lembrar dos olhos do paciente. O paciente que tem uma alteração do estado mental muitas vezes não fecha os olhos de forma adequada, e aí se ele não fecha os olhos de forma adequada, ele não protege a córnea, que pode ressecar e pode evoluir com uma erosão, às vezes uma ulceração de córnea e necessitar até de um transplante mais para frente, e ter perda de visão de forma significativa por algo que pode ser completamente reversível pelos bons, e prevenido, na verdade, por bons cuidados médicos. Então, se o paciente não está fechando os olhos de forma adequada, é interessante prescrever a aplicação de colírios lubrificantes com uma periodicidade, 4 horas, 8 horas, e garantir a oclusão palpebral com gaze. Então isso é bastante importante para a preservação do olho do paciente. Uma vez feito isso, identificada a alteração do estado mental, garantida a estabilização clínica e mobilização da coluna cervical, cuidado com os olhos, o próximo passo é parar, respirar e ver se não há uma causa evidente de alteração do estado mental que exija uma conduta imediata. E para a gente lembrar das principais causas dessa categoria, é só lembrar dos 5 S's. Então, da mesma forma que quando a gente está avaliando uma parada cardiorrespiratória, a gente tem que lembrar sempre dos 5 H's e os 5 T's, aqui, para alteração do estado mental, existem os 5 S's. Quais são eles? Primeiro S, sugar, açúcar, para lembrar da hipoglicemia. Então, o paciente está com uma alteração do estado mental. Na avaliação inicial vem uma glicemia capilar menor que 70, é importante corrigir infundindo-se de forma endovenosa a glicose, ou se não tiver acesso, lembrar do glucagon que pode ser aplicado por via subcutânea ou intramuscular. Aqui tem um detalhe, se o paciente tem um risco de deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, junto com a administração da glicose, não precisa ser antes, pode ser logo depois ou junto com a administração da glicose, você deve administrar também tiamina para evitar com que ocorra o risco do desenvolvimento da síndrome de Wernicke-Korsakoff. E aqui é um ponto bastante importante, quem são os pacientes que podem ter deficiência de tiamina? Classicamente, como vocês bem sabem, o paciente de alto risco é o paciente etilista, mas se sabe na literatura que 50% dos casos descritos de síndrome de Wernicke-Korsakoff acontecem em pacientes que não fazem abuso de álcool. E aqui a gente tem que lembrar de algumas situações importantes. Por exemplo, a gestante que tem hiperemese gravidarum, que está vomitando, paciente com câncer que tem uma caquexia oncológica e está perdendo peso, paciente que fez uma cirurgia bariátrica e, portanto, tem um quadro desabsortivo, pacientes doentes críticos de forma geral, com hipertireoidismo não controlado, pacientes com AIDS. Nessas situações, você deve considerar uma probabilidade maior de deficiência de tiamina e sempre repor junto com a glicose. E por que do risco? Porque a gente tem que lembrar um pouquinho da via do metabolismo energético. A glicose, pela via da glicólise, ela é transformada em piruvato e o piruvato vai para o ciclo de Krebs, para o ciclo respiratório, e para que isso aconteça, ele depende da atividade de algumas enzimas, principalmente a piruvato desidrogenase e a alfa-ketoglutarato desidrogenase, que são enzimas que têm como cofator a tiamina, ou seja, a tiamina, entre aspas, funciona como um combustível para a atividade dessa enzima, e se você não tem tiamina, você não consegue jogar o piruvato para dentro do ciclo de Krebs, e portanto o piruvato se acumula e ele é convertido em ácido lácteo. E a acumulação de ácido lácteo em algumas regiões do sistema nervoso central, é o que vai levar na fase aguda a síndrome de Wernicke e, num quadro mais crônico, a síndrome de Korsakoff. Mas aí vem a dúvida, e aí a gente tem que ter um pouquinho de uma leitura crítica. Será que de fato eu infundir glicose em alguém que tem deficiência de tiamina, uma infusão aguda de glicose, tem um risco realmente grande do paciente desenvolver síndrome de Wernicke-Korsakoff? Apesar do risco teórico de fato existir, como eu expliquei para vocês, na literatura só existem poucos casos relatados disso de fato ter acontecido e na grande maioria das vezes eram feitas reposições prolongadas por glicose EV durante horas, às vezes dias, para o paciente desenvolver esse tipo de complicação. Então o risco provavelmente na prática clínica é bem pequeno, mas é um risco que pode acontecer em teoria, e como a reposição de tiamina é uma intervenção de baixa complicação, de baixo risco de qualquer efeito adverso, é recomendado de forma sistemática a se repor quando existe um risco, uma possibilidade de uma deficiência de tiamina no paciente. O segundo S para a gente lembrar é stroke,
para a gente lembrar do acidente vascular cerebral. Então, rebaixamento de nível de consciência súbito, paciente que tem um déficit neurológico focal evidente ou alterações evidentes da motricidade ocular extrínseca e pupilas, lembrar de ativar o protocolo AVC e seguir o fluxograma da aula do acidente vascular cerebral isquêmico. O terceiro S, lembrar de crise epilética, seizure. Então, se o paciente está com alteração de estado mental e sinais evidentes de crise epilética atual, por exemplo, automatismos ou abalos musculares, lembrar da aula de crise epilética e de estado de mal epilético. A gente tem que atuar tratando essa condição o mais rápido possível. Quarto S, lembrar de sepse. Então, o paciente chega com uma alteração de estado mental, está febril, está taquicárdico, tem sinais de sepse, lembrar do protocolo sepse, entrar com antibiótico, terapia empírica e ampla. E como o paciente está com uma alteração do estado mental, o detalhe aqui é pensar em foco no sistema nervoso central até que isso seja, de fato, excluído. E entrar com antibiótico, terapia ampla, se tiver indicação, até imunodeprimidos ou pacientes acima de 50 anos de idade, lembrar da ampicilina junto com a ceftriaxona, além da dexametasona e, num primeiro momento, até a ciclovir, caso não haja alguma contraindicação muito específica para a introdução da medicação. E o último S, que é o sonorous respirations, para a gente lembrar da intoxicação exógena. Existem várias substâncias, desde medicamentos a substâncias exógenas, drogas ilícitas, que podem levar à alteração do estado mental em caso de intoxicação. A gente tem que lembrar dessa possibilidade. É um quadro bastante amplo de diferentes substâncias que podem levar a isso, não faz parte do escopo dessa aula a gente discutir detalhadamente cada um deles, mas é importante a gente lembrar da possibilidade desse diagnóstico. Fica aqui uma recomendação de leitura de uma revisão na literatura que discute um pouquinho com mais detalhe sobre a apresentação clínica, das principais intoxicações exógenas e a intervenção recomendada para cada uma delas. Feito isso, a gente cobrindo então as situações de maior risco que exigem uma conduta imediata, o próximo passo é fazer a avaliação clínica do paciente. Como vocês podem ver aqui, a gente faz uma coisa um pouquinho diferente na alteração do estado mental. Ao invés de a gente começar pela anamnese, a gente começa pelo exame físico, porque habitualmente o paciente não vai conseguir dizer pra gente história detalhada do que aconteceu e os dados mais objetivos a gente consegue extrair do exame clínico. Então, é mais útil a gente já partir para a avaliação clínica e depois, conversando com testemunhas, com familiares, tirar os detalhes aí da anamnese que for necessário. E o primeiro ponto do exame clínico direcionado é não dispense as testemunhas. A gente às vezes começa a examinar o paciente, a gente dispensa a ambulância, dispensa o SAMU que atendeu o paciente, ou a testemunha que viu o paciente em via pública e trouxe ele para o pronto-socorro. Nesse momento não vale a pena dispensar essa testemunha, porque depois que você terminar de examinar, você vai correr atrás dos dados da anamnese, os dados da história clínica, e esses dados podem ser bastante relevantes. Então, primeiro, não na confusão inicial do atendimento, não dispense as testemunhas, depois com calma você vai colher os dados necessários com elas. Bom, os pontos principais do exame físico são esses, são 8 pontos. A ordem com que você fizer essa avaliação tanto faz, desde que você faça todos os pontos de forma adequada. Eu fiz uma ordem aqui que começa de cima para baixo, acho que isso ajuda a gente a não esquecer nenhum dos principais pontos a serem examinados. Então, o primeiro ponto aqui a gente lembrar é a inspeção. Então, o que a gente tem que fazer na inspeção? A gente tem que procurar sinais que vão ativamente alterações que são úteis para a nossa avaliação, que vão trazer informações relevantes para a gente. Então, primeiros sinais que a gente vai procurar são sinais de traumatismo. Será que ele sofreu um traumatismo crânioencefálico? Procurar sinais, então, de fratura de base de crânio, por exemplo, uma equimose retroauricular, que é o sinal de Battle, o hemotímpano, ou, eventualmente, os sinais de óleo de Guaxinim, que é a equimose periorbitária. Esse é um primeiro ponto. Mas mesmo sinais de laceração na pele ou fraturas ósseas em outra parte do corpo também podem sugerir sinais de traumatismo. Sinais de tentativa de intoxicação ou autoextermínio, então marcas de agulha na fossa antecubital, ferimentos autoinduzidos, indicando o paciente que eventualmente já teve uma propensão à tentativa de autoextermínio. Sinais de estrangulamento também devem ser pesquisados de forma ativa nessa situação. Sinais de morbidades prévias, por exemplo, você está avaliando o paciente, ele tem uma fístula de hemodiálise no braço, isso indica que o paciente, pelo menos num passado, já foi dialítico, já teve uma doença renal significativa. Sinais de estase jugular, indicando uma cardiomiopatia, estigmas de hepatopatia, por exemplo, icterícia, spiders, caput medusae, isso deve ser sempre avaliado de forma sistemática. Sinais de doenças agudas específicas, então a presença de um rash cutâneo disseminado pode indicar para você que se trata de um quadro de uma meningococemia,
e no caso uma alteração do estado mental eventualmente associada a uma meningite, e aí você vai direcionar o tratamento para lá. É importante nessas situações inclusive isolar para gotículas, né, o paciente e para contato. A presença de mordedura de língua na face dorsolateral da língua deve ser sempre sistematicamente avaliada. Esse é um sinal que tem uma alta especificidade para crise epilética. Um paciente que chega sem história nenhuma, foi encontrado em via pública, você dá uma olhada na língua, tem a mordedura da língua, existe uma alta probabilidade de aquele paciente de fato ter tido em algum momento uma crise epilética. Apesar de não ser um achado sensível, ou seja, a ausência dele não significa que o paciente não teve crise epilética, a presença favorece até 12 vezes mais a probabilidade de que de fato uma crise epilética aconteceu por qualquer que tenha sido a causa. O segundo ponto é a avaliação de pupilas. Esse é um ponto bastante importante na avaliação com o paciente que tem alteração do estado mental. A gente tem que lembrar que o tônus da pupila, ela depende do equilíbrio entre dois sistemas. Um sistema parasimpático, que no caso aqui é focado na velha via do reflexo fotomotor, que é centrada no mesencéfalo, e do sistema simpático, que é uma outra via que começa no hipotálamo, desce pelo tronco encefálico, medula cervical, depois vai para o tronco simpático, os principais vasos do pescoço, e depois vai para o olho. É o equilíbrio desses dois sistemas que determina o tamanho da pupila. E por que é importante avaliar o reflexo fotomotor? Principalmente porque as principais estruturas que processam esses dois sistemas, elas estão imersos no SARA, que é uma das principais estruturas daquelas vias centradas no tronco encefálico que são importantes para manter a vigília do paciente. Então, quando a pupila está alterada, a depender da alteração, isso pode sugerir fortemente para você que a causa da alteração do estado mental é de fato de natureza neurológica. Então, é importante sempre avaliar a pupila do paciente. Como deve ser avaliada a pupila do paciente? A gente tem que avaliar a pupila apresentando um estímulo luminoso forte. E como a gente sempre vai avaliar a pupila e monitorizar a pupila no paciente que tem uma alteração do estado mental, sempre que possível evite dilatar a pupila para avaliar o fundo de olho, porque você perde parâmetro, às vezes isso provoca uma assimetria pupilar, se você só dilatar uma pupila e não dilatar outra, o que pode gerar um pouco de ansiedade na equipe de saúde que está cuidando do paciente. Então evite ao máximo dilatar a pupila para que você monitorize de forma adequada esse elemento do exame físico do paciente. O que a gente quer avaliar num paciente que tem uma alteração do estado mental? Dois elementos importantes: se há uma assimetria de pupila ou se há abolição do reflexo fotomotor. Esse é o resumo dessa parte. Se tiver assimetria ou abolição do reflexo fotomotor, a gente tem que pensar numa lesão estrutural neurológica como causa do coma do paciente, como causa da alteração do estado mental. Então, eu vou falar um pouquinho do fluxograma com que a gente aborda isso com um pouquinho mais de detalhe, a pupila. Primeira pergunta que você vai fazer para o paciente, para si mesmo, na hora de você estar examinando o paciente, é: será que há uma assimetria significativa entre as pupilas? A gente considera uma assimetria significativa quando há uma diferença de pelo menos 1 a 2 milímetros entre o diâmetro de uma pupila e outra pupila, só para ter uma ideia. Se existe uma anisocoria, uma assimetria importante, então existe provavelmente uma lesão estrutural que está provocando a alteração do estado mental. Agora, qual lesão vai depender um pouquinho de alguns outros detalhes. O que a gente vai avaliar é se essa assimetria ela fica mais evidente no escuro ou se ela fica mais evidente no claro. Então, se você apaga a luz da sala de emergência e a assimetria fica mais evidente, nessa situação, provavelmente o que está vendo aqui é que o lado que tem a pupila menor tem um déficit da dilatação. Ele está patologicamente miótico. Nessa situação, a causa provável é uma síndrome de Horner, que é um correlato de uma lesão de algum lugar daquela via simpática que eu tinha apresentado nos slides anteriores. Essa síndrome de Horner é caracterizada por uma tríade, que é a semiptose palpebral, a miose e a hemianidrose facial. A hemianidrose facial, a perda da sudorese na face, é difícil de avaliar clinicamente, então a gente avalia principalmente a semiptose palpebral e a miose. É o exemplo dessa paciente. Essa paciente não tem alteração do estado mental, mas ela tem uma síndrome de Horner. Como vocês podem ver, a pupila esquerda da paciente está miótica e ela tem uma semiptose palpebral. Isso que a gente tem que procurar no paciente. Por outro lado, se a assimetria pupilar fica mais evidente quando a gente acende a luz da sala de emergência, nessas situações, provavelmente o que está havendo é que a pupila que já é mais dilatada, que está maior, ela tem uma deficiência na sua contração, ou seja, existe uma midríase patológica daquela pupila, e nessas situações, na alteração do estado mental, a gente tem que lembrar que isso pode ser resultado da lesão do nervo oculomotor, que acaba levando a midríase, ptose palpebral e um desalinhamento ocular,
com o olho desviado para fora e para baixo, então o olho down and out. No contexto de coma, isso pode ser sugestivo de um início de um quadro de herniação uncal, da herniação cerebral, com um deslocamento, como está mostrando aqui na imagem, um deslocamento do uncus do lobo temporal, empurrando o tronco cefálico. A primeira coisa que ele encontra no caminho nessa trajetória de empurrar o tronco cefálico é o nervo óculo-motor. É por isso que a neuropatia do óculo-motor é um sintoma muito precoce na herniação uncal. Então a gente tem que sempre estar atento à presença desse tipo de anisocoria. Esse presente é sempre uma emergência, tem que levar fazer uma imagem rápida para entender o que está acontecendo, e às vezes isso demanda condutas específicas para hipertensão intracraniana, por exemplo. Aqui está um exemplo de um paciente com uma neuropatia do óculo-motor. Como vocês podem ver, o olho esquerdo do paciente está midriático, o olho está desviado para fora e para baixo, e o examinador está levantando a pálpebra porque existe uma aptose significativa desse paciente. Caso não haja anisocoria, o próximo passo da avaliação é avaliar a presença do reflexo fotomotor. O reflexo fotomotor presente pode acontecer tanto em situações de alteração do estado mental metabólico, quanto em lesões estruturais neurológicas, mas é muito mais provável que seja de natureza metabólica. Por outro lado, quando ele está abolido, isso favorece fortemente que a causa seja estrutural neurológica e menos provavelmente uma causa metabólica. Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe. Então, se o reflexo fotomotor está presente, a gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade é o paciente que tem um olho pupila um pouquinho mais miótica, mais fotorreativa. A causa desse tipo de pupila, chamada pupila diencefálica, pupila metabólica, é metabólica, né? É tóxico-metabólica na grande maioria das vezes, mas em algumas situações mais raras, bem mais raras, elas podem ser provocadas por lesões do diencéfalo. Quando o neurologista fala de encéfalo, a gente quer dizer tálamo, por exemplo. Por outro lado, quando a gente tem uma pupila muito miótica, e aqui a gente está falando de um diâmetro que parece a cabeça de uma agulha, né? É pontiforme, tem menos de 1 milímetro ou 2 milímetros de diâmetro. A gente chama isso de pupila pontina, tá? Esse tipo de pupila, ela é naturalmente fotorreativa, apesar de que às vezes é muito difícil de ver a fotorreatividade porque a pupila já está muito miótica. Ela é geralmente provocada por intoxicação por opioides, mas raramente, em algumas situações mais extremas, pode acontecer com lesões muito extensas da ponte, mas isso é a minoria dos casos. A maioria das vezes acaba sendo por intoxicação, por substância exógena, principalmente o exemplo aqui seria os opioides. Por outro lado, quando o reflexo fotomotor está abolido, a gente tem que lembrar principalmente de causas estruturais. Então, o primeiro exemplo aqui é a pupila médio-fixa, a pupila que não está nem midriática nem miótica, está no tamanho normal, mas não tem nenhum reflexo fotomotor. Ela pode ou não ser irregular, como está mostrando aqui na imagem, e a causa principal é lesão do mesencéfalo ou, em casos mais graves, lesões extensas do tronco encefálico, como acontece na morte encefálica. Mas esse tipo de pupila também pode ser provocado numa minoria das situações por causas metabólicas, principalmente a hipotermia, a infusão de barbitúricos ou intoxicação por barbitúricos e nas primeiras 24 horas da parada cardiorrespiratória. Esse é um detalhe bastante importante. A gente sabe que a avaliação de pupila, o reflexo fotomotor abolido nas primeiras 24 horas depois de uma parada cardiorrespiratória tem um falso positivo para a morte encefálica muito alto. Tanto que o protocolo atual de avaliação de morte encefálica recomenda que a avaliação do protocolo, a implementação do protocolo só seja realizada após 24 horas da parada cardiorrespiratória ou do reaquecimento de uma eventual hipotermia terapêutica, porque nessas primeiras horas a pupila pode estar, o reflexo fotomotor pode estar abolido por causa metabólica e não necessariamente pela presença de uma lesão extensa do tronco encefálico, como acontece na morte encefálica. Caso o reflexo fotomotor não esteja abolido, uma outra alternativa que a gente pode ter também é a situação em que a pupila está midriática e fixa, sem reflexo fotomotor. Esse é o tipo de pupila chamada pupila tectal, também é resultado de lesões extensas do mesencéfalo, mas geralmente da porção mais posterior do mesencéfalo. Em algumas situações ela pode ser provocada pela intoxicação por anticolinérgicos, como por exemplo tricíclicos, e nas primeiras horas pós-parada cardiorrespiratórias pela grande infusão de catecolaminas no paciente, seja endógenas ou durante o processo de reanimação, seja que elas tenham sido aplicado, por exemplo, adrenalina no processo de reanimação cardiopulmonar do paciente. Mas uma grande parte dessas situações a gente tem que pensar em lesões neurológicas. O
Terceiro ponto da avaliação é a avaliação da motricidade ocular extrínseca do paciente. A motricidade ocular extrínseca é um sistema bastante complexo que envolve tanto elementos supratentoriais no córtex frontal, parietal do paciente, quanto elementos infratentoriais no tronco encefálico, com bastante conexão em diferentes núcleos do tronco encefálico. Mas é importante a gente sempre avaliar a motricidade ocular extrínseca, porque da mesma forma que no caso do reflexo fotomotor, os núcleos no tronco encefálico são relacionados ao processamento adequado do reflexo fotomotor e do tônus da pupila, os núcleos que são importantes, as conexões que são importantes para a motricidade ocular extrínseca no tronco encefálico estão também imersos no SARA, que é um daqueles elementos neurológicos, estruturas neurológicas que fazem parte de uma das principais vias responsáveis para manter o nível de consciência. Então, uma alteração da motricidade ocular extrínseca no contexto de uma alteração do estado mental favorece fortemente uma causa neurológica. Portanto, é sempre importante a gente avaliar. Então, como que a gente avalia a motricidade ocular extrínseca? O primeiro passo é simples, você abre a pálpebra do paciente e dá uma olhada no posicionamento do olho. Primeiro, a gente pesquisa a presença de desvios conjugados do olhar, ou seja, se os dois olhos estão desviados para algum dos sentidos, seja na vertical, que são os desvios conjugados na vertical para cima ou para baixo, ou na horizontal para um lado ou para o outro. Desvios conjugados na vertical são inespecíficos, podem ser provocados por causas neurológicas ou metabólicas e tendem a não ajudar tanto. Já desvios conjugados na horizontal tendem a ser principalmente de causa neurológica, desde crises epiléticas até lesões estruturais, seja no lobo frontal ou seja na ponte. Vamos olhar um pouquinho mais para o desvio conjugado horizontal e para a gente entender como ele funciona, fica aqui uma dica, lembrar que a ponte tem uma função de puxar o olho na direção dela, então a ponte direita puxa o olho para a direita, a ponte esquerda puxa o olho para a esquerda, enquanto o lobo frontal tem um tônus de empurrar o olho. Então, lobo frontal direito empurra o olho para a esquerda e o lobo frontal esquerdo empurra o olho para a direita. Com isso, a gente consegue entender como que funciona o desvio conjugado na horizontal dos olhos no paciente com alteração de estado mental, com uma lesão neurológica. Então, primeiro, quando você tem uma lesão do lobo frontal, por exemplo, lobo frontal esquerdo, o lobo frontal esquerda deixa de ser capaz de empurrar o olho para a direita e, portanto, os olhos desviam para a esquerda. Por outro lado, como é uma lesão do lobo frontal, pode gerar uma hemiparesia do lado contralateral, à direita. Então, o paciente nessa situação vai se apresentar olhando para o lado da lesão e com uma hemiparesia contralateral à lesão. Ou seja, o olho está olhando para o lado oposto da hemiparesia. Numa situação em que o paciente tem uma alteração de estado mental, ele está olhando para o lado e está paralisado do outro lado, isso favorece que você tenha uma lesão do lobo frontal. Por outro lado, quando você tem uma lesão da ponte à esquerda, a ponte esquerda ela puxa o olho para a esquerda. Se ela deixa de puxar o olho para a esquerda, o olho desvia para a direita. E da mesma forma como você tem uma lesão que está acima do bulbo, quando você tem uma lesão da ponte, isso gera uma hemiparesia contralateral, também à direita. Então, nessa situação, o paciente está com hemiparesia para um lado, contralateral à lesão, e também um desvio do olho para o lado contralateral à lesão. O olho olha para a hemiparesia. Se o olho olha para a hemiparesia, isso favorece que o paciente tenha uma lesão na ponte. Um outro ponto interessante que ajuda a gente a pensar em lesão de tronco encefálico é quando você tem uma apresentação, como está mostrando na imagem aqui, de uma síndrome alterna, em que o paciente tem um déficit neurológico no corpo de um lado e o déficit neurológico na face do outro lado, como se estivesse cruzado. Isso favorece muito que a lesão seja de natureza ou localizada no tronco encefálico. Isso favorece, portanto, que a lesão seja, por exemplo, na ponte do paciente. Um segundo ponto da avaliação da motricidade ocular extrínseca é avaliar se há desalinhamentos do olhar. Então, no primeiro momento, eu avaliei se havia um desvio conjugado, se ambos os olhos estavam desviados para um lado ou para o outro. Aqui eu estou vendo se os olhos estão desalinhados. Um olho pode desalinhar para dentro, que é o caso da esotropia, que acontece, por exemplo, na paralisia do nervo abducente, que é o sexto par, o sexto nervo craniano, ou, por exemplo, nas lesões de ponte. Uma exotropia, em que o olho está desviado para fora, que acontece nas lesões de mesencéfalo, com a paralisia do nervo oculomotor, ou nas lesões do fascículo longitudinal medial, uma oftalmoparesia internuclear. Ou quando, por exemplo, há um desalinhamento vertical, um olho mais baixo do que o outro, que pode acontecer também na lesão do fascículo longitudinal medial, manifestada aqui como um desvio isquio, ou lesões de mesencéfalo, comprometendo tanto o nervo oculomotor e ou o nervo troclear.
Qualquer que seja a causa, fique claro para vocês que se você tem um desalinhamento do olhar, isso favorece fortemente uma causa neurológica para alteração do estado mental, particularmente com uma lesão mais provável do tronco encefálico.